Olá, pessoal! Vamos fazer mais um pedacinho da nossa paisagem. Olha só, dessa vez nós vamos pintar essa parte de cá, depois da casa. Vamos começar falando desse telhado. Olha só esse lado todo tortinho, as telhas, tá vendo? Esse tipo de telha eu pinto geralmente em casinhas bem velhinhas. Quando elas são casas mais novas, coisas que eu queira representar, tá vendo essa telha certinha? É assim que eu pinto. Agora, gente, vamos para essa parte de baixo. Vamos pintar esse chão. Esse chão que não tem vegetação, essa parte que fica próxima à casa. Geralmente, próxima à casa, tem uma área onde as pessoas tiram a vegetação rasteira, elas deixam bem livres o caminho onde elas costumam passar. E essa parte nós vamos começar enchendo de branco, não vamos diferenciar muito. Uma vez que já pintamos uma porção de terra, né, sem vegetação, que é essa barreirinha indo para o rio, indo para o lago. Então, essa de cima nós vamos fazer ela clarinha também, ter como base também o branco. Primeiro eu enchi com branco, tô dando uma manchadinha com mostarda, manchadinhas bem aleatórias, tá vendo? Olha só, alguns risquinhos, pincel número 4, pelinhos mais alongados e vou só marcando, sem muito cuidado. Para agora nós estamos só enchendo, olha só, agora eu peguei um pouquinho, quase nada, de sépia e vou escurecer o em volta. Os lugares onde eu quero que caia sombra, uma sombra mais forte. Agora eu vou puxando esse sépia no sentido horizontal. Gente, não vai puxar as suas manchinhas do chão no sentido vertical. O chão, quando você vai pintar, você sai marcando ele, puxando sempre no sentido horizontal. Mesmo que você faça algumas curvinhas para dar impressão de barreira, de profundidade, mas você dá uma puxadinha levando para a horizontal. A não ser que seja uma descida mesmo, uma barreira alta, algo assim. Um corte no chão, que você precise mostrar que ele existe. Aí você puxa no sentido vertical. Mas como esse aí é um chão livre, olha, eu vou marcando ele todinho com o sépia e no sentido horizontal. Próximo a essa calçada, gente, olha só, chão e a calçada se emenda. Mas não se preocupa, depois a gente deixa sair um pouquinho mais forte e vai separar direitinho a parte do primeiro degrau com esse chão. Ambos levaram sépia, por isso está um tanto emendado, mas dá para a gente separar eles direitinho. Primeiro vamos nos preocupar em manchar esse chão. Vou marcando por todas as partes que eu quero, um pouco mais escuro, e agora eu vou começar a dar um pouco de luminosidade. Essa luminosidade eu estou colocando ela com marfim. Eu coloquei base branca, agora estou colocando luminosidade com marfim. Se você não tiver o marfim, você pega o branco, acrescenta um pouquinho de mostarda ou de ocre ouro, ou mesmo de siena, e dá um marfim bom. Lembrando que o marfim é um branco um pouco sujinho, ele é bem clarinho. Olha só, tô manchando por vários lugares com marfim. E agora vamos aproveitar também o marfim, ó, para separar um pouquinho esse degrau desse chão. Coloca só um pouquinho aí do lado, para dar uma separadinha. Até porque atrás dele tem que ficar mais escuro mesmo. Mancha mais um pouquinho. Olha só. São coisas bem pequenas, bem suaves. Você vai trabalhar com manchinhas bem delicadas. Pincel pequeno, pouca tinta. E assim vamos deixando o nosso chão bem marcadinho. Bem separado. Precisamos separar um pouco esse degrau. Se for necessário, depois a gente coloca um pouquinho de preto. Depois a gente vê isso. Olha só, já tô colocando um pouquinho de preto naquele cantinho que eu tô precisando de mais sombra. Nesse outro cantinho aí também vou soltar um pouquinho do preto, mas isso é bem pouquinho, tá, gente? Não vai colocar muito preto aí.
Você espalha isso curto, não cresça demais esse preto. E agora vamos encher de branco a parte da barreira, dessa parte que desce de encontro ao lago, desce de encontro à água. Pega o pincel pequeno, pincel 4, pincel 2, esse é um pincel 4, mas ele tem pelinhos pequenos, é fácil de trabalhar com ele. Enchi de branco e agora eu tô manchando. Vou manchando com sépia na parte de cima e puxando para baixo. Dessa vez eu vou puxar no sentido vertical. O chão eu estava fazendo no sentido horizontal, mas aí eu preciso mostrar que tem uma queda, tem uma descida. Então eu vou puxar no sentido vertical dessa vez. Olha só, deixa assim bem marcadinho. Alguns pontos eu deixo mais escuro, alguns pontos eu deixo mais claro. Alguns lugares eu vou acentuar o branco. Veja só que eu tô fazendo umas marquinhas com branco. Tá um pouco sumido isso aí, mas quando a gente pintar a água, aí ele vai ficar mais visível. Olha só, aí eu vou escurecer mais. É só um pouquinho de tinta no cantinho do pincel, na quina do pincel. Você puxa ele para baixo e depois a gente vai jogar um verdinho nessa parte que sobrou em cima. Aí eu tô colocando verde pistache. Vou encher isso aí de verde pistache todinho, essa parte que restou em cima. Vou manchar um pouco isso com o verde pinheiro. Verde pistache, verde pinheiro. Pincel pequeno, pouca tinta sempre. E vou colocando com batidinhas. Tanto verde pistache quanto verde pinheiro. Qualquer cor que eu vá colocar aí, como um sombreado, como uma luz, eu vou colocando com batidinhas. Lembrando que estamos fazendo uma vegetação. E uma vegetação que já está mais próxima. Então, ela tem que aparecer alguma saliência. É um espaço pequeno, é um espaço tranquilo. Não precisa ser tão detalhado, puxar tanto de você. Precisa apenas ficar marcado, levar os tons necessários, o verde pistache, o verde pinheiro. Vai levar também um pouquinho de verde pântano para acentuar essas divisas, ó. Os cantinhos que eu quero que fique por trás, eu vou colocar um pouquinho de verde pântano para acentuar. Verde pântano é muito escuro. Esse lugar é muito pequeno, pouquíssima tinta. E então eu venho com um pouquinho de amarelo bebê e vou colocando umas luzes. Pouquinha coisa, só na parte mais alta. A parte de baixo ela tem que ficar mais marcada mesmo, mais escura. E no caso, precisando de um pouquinho mais de sombra, colocamos o pântano. Olha só, primeiro eu estou marcando, estou clareando. São pequenos detalhes, gente. Não adianta você correr, porque quando se trata de detalhes assim, bem pequenos, em lugares mais delicados, a gente precisa mesmo ir devagar. Pincel pequeno, pouca tinta. E aí, olha só, tô distribuindo um pouquinho mais de amarelo bebê, para dar luz no lugar onde eu quero mais claro. E vamos dando sequência agora, colocando um pouquinho de sombra. Sombra que eu disse seria com verde pântano. Tudo bem, mas coloca bem pouquinho, quase nada, só para ressaltar um pouquinho isso aí, tá? Para deixar um tantinho mais escuro. Espalha um pouquinho de pinheiro. Se você vai subir um pouquinho mais, espalha pinheiro. Se for só na parte de baixo, coloque só o pântano. Verde pinheiro, verde pântano. Na parte que faz encontro com a terra, você deixa cair um pouquinho para cima da terra, umas batidinhas caindo para cima da terra. Agora eu tô usando o pincel número 2, redondo. Ele não é cortado. Ele leva uma quantidade maior de tinta, mas a tinta que eu tô levando é bem pouquinha, quase nada, basicamente os pelinhos sujos, para que não haja um borrão aí.
E assim, gente, a gente vai fazendo uma separação de uma vegetação e da parte da casa que fica próxima à casa, que fica a terra limpa, a terra sem mato, sem vegetação rasteira. Para próximo aí, olha, eu vou colocar de início, eu vou colocar verde pântano. Olha só, coloquei dos dois lados. Vamos colocar pântano para dar uma boa escurecida mesmo nessa parte de baixo e damos sequência com o verde pinheiro. Vamos crescer um pouquinho isso com verde pinheiro. E vamos fazer isso dos dois lados. Pincel número 2, redondo, pelinhos inteiros, para que leve uma quantidade maior de tinta e deixe pedacinhos pequenos, pinturas pequenas, partes bem pequenininhas. Quando a gente faz batidinhas com esse pincel, é como se a gente estivesse colocando um monte de folhinhas. Folhinhas bem pequenas, que é o nosso objetivo. Olha só, tô colocando essas batidinhas por todas as partes. Aí eu tô colocando a sujeirinha mesmo do pincel, só escurecendo um pouquinho, com o pinheiro, tá? Isso aí está sujo com o pinheiro. Marcando um pouquinho mais. Levei pra cima também. Agora, gente, vamos colocar aí nessas plantinhas do lado da casa, né, encostando na casa, vamos colocar verde pistache. Você vai colocando com o mesmo pincel, pouca tinta, batidinhas bem pequenas, soltas. Olha só, e assim nós vamos dando luminosidade. A parte de cima recebe mais luz, a parte de baixo vai ficar mesmo mais escura. Tá vendo? Lembrando que a luminosidade desse desenho, ele tá vindo ou ela tá vindo do lado esquerdo. Então, a gente vai deixar mais claro o lado esquerdo. E é como se ela tivesse vindo de lá, de próximo dessa floresta, dessa vegetação, depois do lago. Então, se essa luminosidade tiver vindo de lá, essa parte de cá disso que nós vamos pintar agora vai receber mais sombra. Agora, para esses cantinhos aí, olha, eu vou colocando umas batidinhas bem pequenininhas, como umas flores. Essas flores eu estou pegando púrpura e branco. Lugares eu estou deixando aparecer mais o púrpura, lugares eu estou deixando aparecer mais o branco. E assim eu vou distribuindo umas flores por essa vegetação. Olha só, aqui e ali eu tô colocando bem aleatório, bem onde me dá vontade, eu vou colocando algumas flores, algumas batidinhas que representam flores. E assim eu vou fazer dos dois lados, que eu pintei com esse verde pântano, esse pinheiro e o pistache. Olha só, tô colocando aí também. Vai ficar dos dois lados da casa, esses pés de plantas, né, que tem essas que apresentam essas flores. Como eu disse a vocês, nós iríamos colocar algumas vegetações com flores. Geralmente, casas de sítio apresenta muito isso. É uma característica bem comum. E tô colocando assim, aleatoriamente. Observação para colocar essas flores, ó. Eu peguei um pincel número 0. Eu não tô mais com o meu pincel número 2. Pouquinha tinta e pegando no pincel ao mesmo tempo púrpura e branco, às vezes mais púrpura, às vezes mais branco. Agora, gente, eu vou fazer essa madeira que segura esse telhado aí. Tá aparecendo assim meio torto, tá? Mas é a forma que a câmera está mostrando. Depois, quando eu mostrar o desenho todo, você vai ver que tá certinho o risco. Vou colocar essa madeirinha desse lado e vou colocar do outro lado também. Estou enchendo ela com sépia. De início vou encher com sépia. Tô usando o pincel número 2, redondo. Olha só, vou colocar a madeirinha desse outro lado também. Feito isso, vou passar um pouquinho de mostarda, bem pouquinho, mais para o lado esquerdo, tá? Lembrando que o lado direito ele vai ser de sombra, ele vai receber mais cores escuras. Lado esquerdo, luz, recebe cores mais claras. Essa luminosidade eu coloquei com mostarda.
E assim vai ficando terminada a nossa casinha. Agora vamos fazer essa vegetação aí que tá mais próxima de nós. Fiz primeiro essa divisa, que seria arbustos que vão se elevar, cobrindo até parte da parede, chegando até a altura dessa parede. E para início, eu vou estar puxando o verde pântano. E esse verde pântano eu vou, nesse limite que eu marquei, puxar ele para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Observe que a parte de cima, olha, eu vou estendendo mais com batidinhas, pincel número 4, não pegue pincel grande, porque esse espaço é pequeno, precisa de folhas pequenas. Aí eu vou subindo mais com o verde pântano mesmo, ó, tá vendo? Vou espalhando com batidinhas, lugares eu deixo mais alto, lugares eu deixo mais baixo, e assim eu vou estendendo esse pântano. Agora, pra gente fazer essa divisa dessa vegetação que sobe e dessa vegetação rasteira, eu vou passar o preto. Esse preto eu vou estender ele para cima da vegetação mais alta. A vegetação rasteira, ela tende a se clarear um pouco mais. Olha só, tô fazendo batidinhas com o preto só nessa parte de baixo. Não precisa crescer demais esse preto. Ele vai se concentrar nessa regiãozinha aí embaixo, onde realmente requer mais sombra. Porque eu joguei sombra também para cá? Porque é uma sombra projetada por essa vegetação mais alta, essa vegetação arbustiva. Agora vamos com o verde pinheiro e vou acrescentar mais altura. Não precisa encher de tudo, se encher tudo bem, mas você pode chegar até quase o final, olha só, com esse verde pinheiro. Primeiro foi o pântano, depois passamos um pouco de preto e agora estamos colocando verde pinheiro. Tudo isso com o pincel número 4, pelinhos mais alongados. Dessa forma você vai fazer por toda a extensão desses arbustos. Feito isso, agora você pega o pincel número 2, redondo, pelinho mais alongado, mais macio, e a gente vai colocar essas batidinhas com verde pistache. Esse verde pistache e esse pincel, você vai fazer todo o acabamento dessa parte superior dessa vegetação arbustiva. Olha só que aí eu já estou colocando uma boa quantidade, fazendo uma separação disso que está mais na frente do que está atrás. Quando chegar próximo à parede da casa, vamos continuar colocando mesma forma. Vamos colocar por toda a extensão, fazendo separações de arbustos. Uns podemos trazer para frente, outros deixamos atrás. E assim a gente vai colocando a luminosidade com verde pistache. Quando você terminar de fazer todas as separações de seus arbustos, você venha com um pouquinho, bem pouquinho de amarelo bebê, muito menos do que todas essas outras tintas que você usou aí, colocando só um pouquinho de luminosidade mais na parte de cima. Olha só, isso aí que eu estou usando é o amarelo bebê. Continuo com o meu pincel número 2, redondo. Tô levando os pelinhos dele só sujinhos, não leve excesso, para não fazer um borrão aí. Só sujinho, bem pouquinho. Observe que essa luminosidade, ela se dá bem pouca, bem suave. E assim você vai fazer por toda essa vegetação. Observe que não ficou nada muito agressivo, muito forte. E sim, foi bem suave isso que eu coloquei aí. Terminada essa parte superior, você vai começar a trabalhar essa parte de baixo. Como esse verde pântano que a gente colocou, ele já tá seco, você vai usar um pouquinho mais de verde pântano e vai usar verde grama para enchendo esse lado direito. Você vai trazendo o verde grama e essa parte de baixo, onde pega o verde grama, conforme você vai trazendo, você vai começar a misturar verde pistache junto. Olha só, antes eu coloquei na parte de cima verde pântano e na parte de baixo verde grama. E fui misturando isso aí. Agora eu peguei verde
pântano para a parte de cima, só para umedecer esse cantinho escuro. E tô dando continuidade com o verde pistache. Tá um pouquinho escuro esse pistache, mas é porque eu não estou limpando o pincel. Eu tô pegando o verde pistache com o pincel ainda sujo de verde pântano. Conforme você vai vindo mais à frente, vai ficando mais claro, você vai usando ainda mais pistache e vai diminuindo o máximo que der do verde pântano. Você ainda vai usar ele sim, mas só mais na parte de cima, bem pouquinho, só para dar uma umedecida na tinta que já está seca. E assim nós vamos enchendo toda essa parte. O que que eu fiz aí? Eu peguei um pouquinho de verde pântano, sim, para escurecer, olha só, escurecer essa entradinha que tem aí, tá? Aí você passa ele, dá uma misturada com o pistache e segue em frente. Olha só como ele fica um tanto manchado, mas não se preocupe. Ele vai ficando assim mesmo. Use um pincel pequeno, pode ir pintando deixando manchadinho, porque é vegetação, são folhagens, não tem problema. Terminado isso aí, eu vou pintar essa parte de baixo. A parte de baixo com branco, a parte de cima com mostarda. Olha só, eu passo branco nessa parte de baixo. Nessa parte de cima, eu vou colocar mostarda e vou puxar, emendando os dois. Eu já vou deixar um leve sombreado nessa barreirinha. Ao contrário daquelas menores que estavam mais distante, onde eu enchi totalmente de branco. Continue pintando dessa forma por toda essa extensão da nossa barreirinha. Você vai pintar esse lado e vai pintar também o outro, olha assim. Agora vamos pegar a sépia e vamos escurecer ainda mais essa parte de cima, dando uma profundidade nessas vegetaçõezinhas que vai cair em cima dessa barreira. Olha só. Aí a gente vai colocando o sépia, vai puxando no sentido vertical e pode ir puxando e deixando riscado mesmo, marcado, manchado, não se preocupe. Desde que essas manchinhas agora, esses risquinhos, ao contrário do chão, eles fiquem no sentido vertical. Pegue pincel pequeno, se for um pincel número 4 que tenha pelos pequenos, pode ser um pincel número 2, esse meu é um pincel número 4. E vá fazendo esses detalhes. São detalhes pequenininhos e que requer pouca tinta. Cuidado, faça devagar e use pincel pequeno com pelos menores. E essas manchinhas você também vai fazer, olha, por toda parte. Agora, quando você terminar, você pega um pincel inteiro. Esse meu é um pincel número 6, tá inteirinho, eu não cortei, tá do jeito que eu comprei. Os pelinhos bem alongados, ele é um pouquinho durinho, é uma referência 815. E vou colocar batidinhas, ó só, vou sair sorteando batidinhas por aí, por todas as partes. Esse lado aí eu tô colocando com o verde grama. Conforme eu venho vindo mais pra frente, eu vou colocando com o pistache. Agora eu já comecei a colocar com o pistache. Só batidinhas. Pode ir deixando uns excessozinhos para dar aquela impressão de folhagem mesmo. Não vamos detalhar demais, porque isso aí não tá mais assim tão próximo. Essa vegetaçãozinha que tá depois do lago, bem pertinho de nós, desse desenho, eu vou fazer ela bem detalhada, mas esse daí ainda não. Olha só, são batidinhas que vão ser colocadas por todas as partes. Depois que você encher isso tudo aí com essas batidinhas, gente, é para colocar as batidinhas, mas sem tirar as cores que já estavam colocadas aí. Você pega agora o pincel número 2, redondo, que leva, ele é mais macio, ele leva uma quantidadezinha de tinta maior. E você vai sair fazendo batidinhas, ó, nesse encontro de barreira com vegetação. Para quê? Para ficar como se caiu umas folhagens em cima dessa barreira. Assim você vai fazer por toda a extensão também. Nessa parte mais escura, que está pintado com verde grama, você pega pistache e grama junto no pincel. Nessa outra parte que tá só com o pistache, pegue o pistache e coloque também um pouquinho de verde folha, para dar uma quebradinha nesse seco desse pistache, tá vendo? Eu tô colocando umas batidinhas também assim pelo meio, com esse verde folha.
Observe que já fica uma vegetação mais verde, com mais vida, não fica uma coisa assim tão seca. Quando a gente sai sorteando umas folhinhas verde folha por aí por cima, tá vendo? E assim a gente vai colocar em algumas, não vamos encher demais, não vamos tirar as cores que aí já estava, mas vamos colocando umas batidinhas também por aí por cima. Pincelzinho pequeno, pincelzinho redondo, aquele que deixa folhinhas aparente, folhinhas pequenininhas, e essa é a intenção. Depois que você fizer isso, que você fizer todas as suas batidinhas nesse tom, aí a gente vai fazer aumentar o escurecido, a sombra desse cantinho aí. Vamos fazer mais um aí por esse meio, olha só. Tá vendo? Isso aí está sendo feito com o verde pântano. Observe que eu continuo com o pincel número 2. É um detalhe pequeno, não vai pegar pincel grande, não pegue muita tinta. O verde pântano ele é muito forte. Na parte de baixo eu coloquei um pouco de verde pistache para clarear. Nós vamos colocar uns arbustozinhos aí, bem pequenos, olha só. Tenta fazer folhinhas bem pequenininhas com o verde pântano. Desse escuro para cima. Essa vegetação vai sair de dentro desse escurecido que a gente fez, puxando ele para cima. Olha só, são arbustos bem pequenininhos. Quando a gente fizer essa folhagem com o verde pântano, a gente pega um pouquinho de verde folha e coloca umas luminosidades, bem pouquinho verde folha. Olha só. Vamos colocar nos dois, aí cai um pouquinho mais de claridade, mas tudo bem. Vamos fazer apenas esses arbustinhos por esse espaço aí de vegetação rasteira. Olha, tô colocando um pouquinho mais de pântano, que eu achei muito claro. Aí eu tô colocando mais umas batidinhas de verde pântano. No sentido de folhinhas, ou seja, batidinhas bem leves e com um pouquinho de tinta. Vou dar uma escurecida nessa vegetaçãozinha aí embaixo com um pouquinho de verde grama. Coloca bem pouquinha, tá, gente? Não exagera, não. Só para dar uma escurecidinha, colocar um pouquinho de sombra do lado direito, dando preferência ao lado direito dessas curvinhas com o verde grama. Olha só, batidinhas bem pequenininhas, sorteada mais puxando para o lado direito. E coloquei por toda a extensão também. Agora eu tô batendo mais um pouquinho de verde pistache por aí por cima, soltando um pouquinho, clareando os lugares que eu queria com mais luzes. E tranquilo, vai ficar bem assim mesmo a nossa vegetaçãozinha rasteira. Não é muito difícil, também não é muito fácil. Você tem mais facilidade de se perder se você pegar pincéis grandes e se você pegar muita tinta. Agora eu estou colocando umas flores brancas nos nossos arbustinhos. Pouquinhas, sorteadas por qualquer lugar, você que escolhe onde você quer colocar. Essas flores são batidinhas feitas com o pincel número 0. Pode ser 0, 0, 0, mas um pincel pequenininho, que deixe uma quantidade de tinta bem pequena. Olha só, esse daí eu coloquei mais flores, no outro eu coloquei bem menos. E assim, ó, ficou essa parte da nossa casinha. Não estou fazendo vídeos grandes porque eu não estou conseguindo enviar. Então, vamos pintar assim, passo a passo. Gente, beijos e até mais. Tchau!